tema dessa noite é gratidão. A importância, a essência, a natureza da gratidão e como ela é necessária para a vida cristã. Os cristãos precisam aprender a exercer a gratidão. Entretanto, antes de exercer a gratidão, os cristãos precisam aprender a redefinir o conceito de gratidão, porque como nós somos constantemente influenciados pelo nosso tempo, pela religião e por todo tipo de pensamento não bíblico, a gente acaba associando a ideia de gratidão ao conceito de conquista pessoal, profissional, física. Então, no senso comum, quando se fala, irmão, você tem que ser grato, seja grato. Aí ele vai e traz essa ideia de gratidão e aplica naquilo que ele tem, ou naquilo que ele não tem, o que ele conseguiu ou não conseguiu. Isso está no nosso senso comum, e é isso que é ensinado constantemente. Seja grato, irmão. Você está aqui no culto, agora estamos falando de gratidão. Pense nas coisas que você tem, as coisas que Deus te deu a vida inteira, sua casa, sua família, seus bens, sua saúde. Você tem um monte de coisa, não é grato. Aí a pessoa acaba fazendo uma autocrítica e começa a agradecer, porque de fato, mesmo com todas as dificuldades da vida, em algum momento a gente acabou conquistando alguma coisa. Então a gente agradece. Agora, esse modelo de gratidão que está no senso comum não tem nada a ver com o modelo de gratidão da fé cristã. Porque a fé cristã, ela é transcendente, ela não tem nada a ver com a vida secular que a gente leva. A gente experimenta a fé cristã na vida comum, na vida que a gente chama de secular, vida comum, mas a gratidão da fé cristã não está relacionada com essa vida, em função de todas as coisas que a Bíblia ensina. E é sobre isso que nós temos que falar nessa noite, antes de participar da ceia. Antes de falar da gratidão, vamos fazer uma pequena introdução que o texto faz para a gente. Vamos começar com essa afirmação do versículo 1, Paulo se apresentando como escritor, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, que já dá para você perceber de cara que essa carta foi escrita a 4 mãos. Paulo e Timóteo é que produzem esse conteúdo. Paulo se tornou cristão, irmãos, poucos anos depois da crucificação. Ele teve um encontro com Jesus, no texto famoso de Atos dos Apóstolos. Ele teve um encontro com Cristo, o Cristo já ressurreto. Ele conhecia bem os apóstolos, Pedro, João e Tiago, e tem uma trajetória importante. Então, primeiro aspecto importante a pensar no livro de Colossenses é que o que Paulo está falando, ele não fala teoricamente, é transcendente, passa por dentro dele. O que ele está dizendo, o que ele está falando, o que ele está ministrando, o que ele está aplicando, passa por dentro do coração dele, pela experiência. Isso nós já falamos aqui algumas vezes. O Evangelho, ele é existencial, ele não é teórico. Ele precisa ser experimentado e não apenas pensado. Ele não pode ser intelectual. Não dá para a gente frequentar uma comunidade e dizer, eu concordo com tudo isso que vocês falam e eu consigo me aplicar a todas essas verdades. O cristianismo não é assim. Ele é transcendente. Começando pelo próprio Paulo, que é o escritor da epístola, que foi fariseu, judeu aplicado à lei de Moisés, entendedor das escrituras, conhecedor das profecias, das promessas. E mesmo assim, com toda a inteligência que ele tinha, história de vida e conhecimento, ele foi incapaz de perceber quem era Cristo, tornou-se até inimigo de Cristo e de todos os que acreditavam em Cristo. E a cabeça dele só foi mudada, transformada, quando ele teve um encontro com o Senhor, pessoal, particular. Então, a epístola começa com esse testemunho. E esse testemunho precisa ser aplicado ao nosso coração. Não é possível ser cristão, ser cristã, sem que tenha primeiro acontecido um encontro com Cristo.
Ou nós seremos cínicos, falsos, ou meramente religiosos, apaixonados pela religião. Isso não basta para a fé. Ela tem que ser transcendente. Tem que ser transcendente. Ok? Então esse é o primeiro ponto. No segundo lugar, ele diz com muita clareza que ele, após esse encontro com Jesus, o que aconteceu com ele? Ele se tornou apóstolo. E o sentido de apostolado na Bíblia está ligado à missão pessoal. Ele foi enviado pelo próprio Deus para fazer alguma coisa. O apostolado está conectado à ideia de missão, de projeto, de trabalho, de cooperação. Em nenhum momento nas Escrituras o conceito de apóstolo está ligado a uma ideia mística, dando à pessoa uma condição especial, dando a ela o privilégio de ser parte de um trabalho divino, dando a ela acesso direto a Deus. Porque, sinceramente, irmãos e irmãs, ser apóstolo e passar o que Paulo passou, eu quero não. Não dá não. Enfrentar tudo que ele enfrentou pessoalmente no seu corpo, na sua carne, na sua cabeça, não tem condição. Nenhuma condição. Muitas vezes a ideia de apostolado, ela é romantizada, porque os apóstolos do nosso tempo são homens e mulheres riquíssimos, com seus carros de último modelo, em templos enormes, ostentando poder e glória. Mas esse camarada aqui não, só sofre na sua jornada. Então o apostolado ele não está ligado à dimensão humana, mas está conectado à mensagem divina que segue através de alguém que é enviado por Deus para fazer alguma coisa. Esse é o sentido do apostolado. Então ele é um homem que teve um encontro com o Senhor, pessoal, transcendente, que agora é enviado por Deus para fazer alguma coisa como apóstolo. E esse envio dele é resultado da vontade de Deus. O que mostra com muita clareza que ele não está fazendo algo da cabeça dele, ou que ele gostaria, ou uma coisa que ele planejou. Está acontecendo porque Deus está impulsionando ele aquilo. Se ele pudesse escolher, sinceramente, talvez ele não se envolvesse nessa situação toda, que no final das contas só lhe trouxe muitos problemas durante toda a sua jornada. Então já de cara no início da carta, já há uma desconexão entre o que a Bíblia está dizendo e o que a gente está vendo na nossa realidade. O cristianismo não é para esta vida, ainda que ele comece nesta vida. E é o que nós chamamos várias vezes nas nossas aulas, nas preleções aqui, o famoso já e ainda não. O cristianismo já começa nesse momento que a gente está vivendo, mas não significa necessariamente que nós vamos viver o céu na terra, que é uma frase clichê de muitas igrejas, né? O céu na terra. Não necessariamente. E é o que Paulo vivencia. A força da vocação dele, do trabalho dele, está exatamente nessa experiência existencial que passa por dentro dele, que tem a ver com um chamado ao qual ele não pode resistir, que é bem comum nas escrituras, ele, Elias, Moisés, José, Gideão, Isaías, esses caras não conseguiram resistir, Jeremias, a uma vocação divina. Deus os empurra para esse trabalho e finalmente é um trabalho colaborativo, porque ninguém pode fazer a obra de Deus sozinho. E é assim que começa a carta dele, se apresentando como alguém que está ali porque se encontrou com o Senhor, tem uma vocação, essa vocação ela é da vontade de Deus e ela não acontece sozinha. Você vê que ele escreve com Timóteo e depois ele diz que aquela comunidade de cristãos ali de Colossos foi criada, fundada, administrada, apacentada por outra pessoa, que é o Epáfras. Então é um trabalho a muitas mãos. A muitas mãos. Ninguém pode fazer a obra de Deus sozinho.
E quando nós acreditamos nesse tipo de coisa, de ideia, de falácia, ou a gente é muito ingênuo, ou a gente quer ser enganado, ou a gente não quer participar. Que aí acaba sobrecarregando alguém. Mas de fato isso nunca vai acontecer. A obra de Deus verdadeira jamais acontecerá com um homem só. Ok. Para quem ele escreve? Para quem ele escreve a epístola de Colossenses? Aí ele diz: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Ele diz isso no versículo 2. Então ele diz: esses irmãos que estão ali naquela comunidade, naquele lugar, naquela cidade, que mais tarde, né, no ano 60, se eu não me engano, depois de Cristo, ela vai ser destruída por um terremoto. Ela não resiste, inclusive ela desaparece, mas nesse momento aqui, ainda é uma cidade muito poderosa. Ele diz aos irmãos que estão em Colosso, mas antes de estarem em Colosso, eles estão em Cristo. Então Paulo nos dá uma importante lição de entendimento relacionado à fé. Ele fala que a fé, ela primeiro se expressa no lugar terreno, mas na verdade, antes desse lugar terreno expressar, olha só, hein? Antes que a gente consiga vivenciar essa fé aqui, no ambiente onde estamos, ela acontece primeiro em Cristo Jesus. Então ele dá para eles a dimensão de como essa fé se realiza, de como ela se constrói. E ele diz aos irmãos que estão em Colossos, que é um lugar, né, um lugar permanente. E isso lembra muito o texto de 1 João 5,19. João diz o seguinte, que o mundo está no maligno. E os irmãos que estão no mundo, eles estão no mundo, mas estão em Cristo. Então há uma colocação muito bem feita do apóstolo Paulo para dizer: eu sei quem vocês são, porque eu sou como vocês, eu já estive neste mundo implicado, submerso, mergulhado nele. Como diz o texto mais tradicional, o mundo jaz no maligno, sepultado no maligno. Eu já estive nesse mundo sepultado no maligno, mas eu me encontrei com Cristo, Cristo se encontrou comigo, e hoje eu sou um homem que sirvo a Deus, enviado por Ele, não sirvo sozinho, e eu sei que vocês são como eu, estão em Colossos, mas antes de se identificarem como cristãos de um lugar, vocês são cristãos em Cristo. E isso é fundamental para a nossa fé, irmãos, porque isso mostra com muita clareza que nós podemos servir ao Senhor em qualquer lugar. Sim. Em qualquer país, em qualquer nação, em qualquer comunidade. Tristes são aqueles que ensinam de forma muito subversiva, eu diria até de forma muito maquiavélica, que você só pode ser cristão ou cristã na comunidade onde você está, no lugar onde você teoricamente se converteu, no lugar onde você deu os primeiros passos da fé, como se aquele lugar fosse abençoado, como se aquele templo fosse especial, como se aquelas cadeiras estivessem reservadas para você na eternidade, como se aqueles líderes tivessem sido escolhidos por Deus para cuidar da sua vida pessoalmente. Mas antes de qualquer coisa, de nós pertencermos a lugares ou a pessoas, os que se converteram, os que nasceram de novo, pertencem a Jesus, irmãos. E foi em Cristo que a sua fé foi fundamentada, foi construída. E se é triste perceber líderes que tentam nos prender a locais, mais triste ainda é ver cristãos que se sentem presos àqueles lugares. Eu não consigo ser cristão em qualquer igreja. Depois que eu deixei a minha igreja, eu não consigo achar outra igreja. Irmãos, tem um problema muito grande nessa afirmação. Como é possível? De que forma é concebível que eu só consiga me relacionar com Deus, ler a Bíblia, estar com os meus irmãos num determinado local? Não, irmãos, antes que o local exista ou possa ser pensado, nós somos cristãos porque nos encontramos com Cristo e agora estamos em Cristo. Amém, irmãos? É o que ele diz com muita objetividade. E ao dizer isso tudo, ele vai fazendo saudações que também são muito significativas. Ele diz o seguinte: graça e paz aos irmãos. Ora, graça e paz é uma expressão que reúne duas saudações culturais. Graça relacionada aos gregos
e paz relacionada aos judeus. O que mostra o quê? Que o evangelho não é regional, o evangelho não é local, o evangelho não é étnico, o evangelho, na verdade, ele é transcultural, ele é atemporal, ele é supracultural, eu diria, ele está acima das culturas. Ele serve para todos. E ele diz o quê? Graça e paz aos santos e fiéis. O que significa o quê? Que ao mesmo tempo que todos são crentes em Cristo, e não importa de qual natureza, de qual cultura eles se originam, ao mesmo tempo, estes mesmos irmãos e irmãs podem ser santos e fiéis em Colossos, em Filipos, em Corinto, em Roma, no Brasil, no Rio de Janeiro. Não importa em que nível de doença, de loucura, de malignidade o mundo esteja. Se nós estamos em Cristo, podemos ser cristãos em qualquer lugar, irmãos. Porque não é o nível de maldade, de malignidade, de destruição que faz as pessoas serem mais santas, menos santas, mais puras. O que nos torna santos e fiéis é a presença de Cristo em nós. Então o camarada pode ser cristão em Filipos, em Corinto, em Tessalônica, em Roma, pode ser cristão na Ásia, na África, na Europa, no Brasil, na sua cidade, em qualquer família. Se Cristo entrar no nosso coração, ninguém pode nos impedir de estar ao lado dele. Amém, irmãos? Ninguém pode nos separar da sua presença. Não há maldade, escuridão suficiente que consiga arrancar da nossa cabeça o Espírito de Deus que entrou nela e fez morada. Isso não vai acontecer. Isso é uma falácia. Então, outra grande bobagem entre nós, grande loucura da religião, é tentar tirar as pessoas do mundo fisicamente, escondê-las do mundo. Vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, que aí você vai para casa, para trabalho, vem para a igreja, casa, igreja, trabalho, e aí você não se contamina, não se mistura. Não, irmãos, o nosso lugar não é aqui dentro, nosso lugar é lá fora, para que lá onde nós estejamos trabalhando, ensinando, nos relacionando, a luz do Evangelho resplandeça e outras pessoas também possam ter um encontro com Cristo. Esse é o nosso papel. E a loucura da religião é muitas vezes tentar nos esconder. Não, deixa disso aqui, não vai para lá, não se mistura, não atravessa a rua, não entra naquele lugar. Já falamos isso aqui várias vezes. E Paulo está dizendo, não, vocês são cristãos, santos e fiéis, assim como eu, como Timóteo, como Epáfras, como tantos outros. E eu sei que vocês também tiveram um encontro com Cristo como eu tive. Então a carta começa, irmãos, com afirmações importantes, com esclarecimentos importantes. Paulo trabalha para consolidar, para afirmar ainda mais a fé desses irmãos, e é importante que isso aconteça. E eu quero aqui aproveitar para abrir um parênteses, né, para dizer isso, né, que muitas vezes os cristãos saem das suas casas domingo e vão para as igrejas, e em vez de voltarem edificados em Cristo, firmados em Cristo, confiando em Cristo, ou eles voltam firmados em si mesmos, porque encontram um discurso que é motivacional, que é antropocêntrico, que é maluco, ou eles voltam em dúvida com relação à sua fé, porque são confrontados, acusados, agressivamente oprimidos, empurrados contra a parede. E aí, qual seria então a razão de nos reunirmos? Se é para encher a nossa própria bola ou para nos afastar de Deus, essa reunião não tem sentido. A única coisa que faz o nosso encontro ter sentido é o fato de que entre nós só Cristo seja glorificado. E que o tempo todo a sua obra, o seu poder, a sua graça, a sua autoridade, o que ele fez na cruz e a esperança que ele nos dá, e que isso o tempo todo seja lembrado entre nós, e assim o Espírito de Deus vai nos fortalecendo na fé, que é o que Paulo está fazendo aqui. O tempo todo ele já começa o texto falando sobre isso. E em seguida ele diz, sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. E ele agora começa a falar sobre a gratidão do cristianismo, a gratidão da fé cristã. E ele primeiro começa a mostrar o seguinte,
que ele pode agradecer a Deus, ao Criador. Por quê? Porque agora, em Cristo, ele tem acesso ao Criador. Olha como isso é importante, irmãos. Como essa compreensão é essencial. Não é uma gratidão que se expressa de forma ética, cultural, relacional. Ah, como eu estou feliz, muito obrigado. Como se a gente estivesse aqui numa reunião acadêmica ou numa reunião social corporativa. Não, é uma gratidão que só tem sentido porque ela está fundamentada em Cristo. E ele pode agradecer a Deus porque ele tem acesso a Deus. Observe o que o texto está nos ensinando, que até a nossa gratidão, mesmo que o coração esteja cheio dela, a nossa gratidão também será vazia se o nosso acesso a Deus não existir. A gente vai agradecer a quem? Se nós não conhecemos o Senhor. Porque se todo mundo diz graças a Deus, obrigado Deus, faz o gol, graças a Deus. Ganha na Mega Sena, graças a Deus. Ganha o BBB, graças a Deus. Não é assim? Ganha um aumento, graças a Deus. Pega o ônibus, graças a Deus. Acorda no horário, graças a Deus. O outro morreu de Covid e eu não, graças a Deus. Esse graças a Deus, que sai dos lábios de todo mundo ao mesmo tempo, ele é genérico. Ele é comum. Que Deus? Qual Deus? De que Deus nós estamos falando? Do Deus que está no céu. Que Deus que está no céu? Porque até para você se relacionar com Deus, a Bíblia vai dizer, independentemente de cada um de nós, cada um pode crer no que quiser, certo? Você pode acreditar no que você quiser, você é livre. Mas se você entende que é cristão, e se você confessa a fé cristã está fundamentada na Escritura. E a Bíblia vai dizer que o único acesso a Deus que existe passa por Jesus. E o próprio Jesus vai dizer. O judaísmo, ele tornava o acesso a Deus cada vez mais sem acesso. O acesso a Deus cada vez mais inacessível. Quando Jesus aparece, todo mundo quer encontrar Deus. A mulher samaritana quer encontrar Deus, o publicano quer encontrar Deus, os doentes querem encontrar Deus, fica todo mundo na porta do templo, esperando, todo mundo na beira do tanque, todo mundo na beira do caminho, esperando uma oportunidade, mas o acesso a Deus é inacessível. E aí quando Jesus vem, torna o acesso a Deus possível. E ele diz que ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, a epístola começa colocando as coisas no seu devido lugar. Por que eu estou aqui escrevendo? Porque eu tive um encontro com Cristo. Por que vocês estão recebendo a minha carta? Porque vocês também tiveram um encontro com Cristo. E onde vocês estão? Em Colossos. Mas antes de estar em Colossos, vocês estão em Cristo. E agora nós agradecemos a Deus por isso que tem acontecido com vocês. E podemos agradecer a Deus porque Cristo está em nós e torna esse acesso possível. Senão, a nossa gratidão também é vazia. E isso precisa ficar muito bem estruturado na nossa cabeça, irmãos. Para que a nossa religião não se torne falsa, desnecessária, confusa. E aí todos os caminhos levam a Deus. Então está tudo resolvido. Não precisamos nem mais nos reunir. Pode fechar hoje, acabou. Vamos viver a vida tranquilamente. Não precisa mais se preocupar. Mas se somos cristãos, se cremos no Senhor, se o encontramos pessoalmente, precisamos entender que para agradecer a Deus, para ser gratos a Deus, primeiro temos que nos encontrar com Cristo Jesus. E é isso que abre o acesso ao Senhor e leva a nossa gratidão a Ele. E Ele então recebe a nossa gratidão por causa da sua infinita bondade. E aí vem a pergunta do texto, que é aquilo que está no centro da nossa reflexão nessa noite. Pelo que Paulo e Timóteo agradecem? Eles estão agradecendo pelo quê? Essa gratidão deles é sobre o quê? Porque como eu falei no início, quase sempre entre nós, seja grato, irmão. Aí o cara pensa, sou grato pelos meus filhos, sou grato pela minha família, sou grato pelo que eu tenho, pelo meu salário. Quase sempre que a gente entende como objetivo da gratidão, quase sempre está relacionado a coisas, ou a feitos, ou a realizações,
eu estava tossindo de manhã, não estou mais, obrigado, Senhor. Eu estava passando ali, estava andando na calçada, aí tinha uma poça, aí eu orei, Senhor, não deixa esse ônibus jogar a poça d'água em cima de mim. Aí na hora que eu fui passar, o ônibus desviou. Muito obrigado, Senhor. A gente começa a enlouquecer na gratidão. A religião vai entortando a nossa cabeça. Entortando, até a gente começar a ver Deus em tudo, sabe? E é sobre isso que você tem que pensar, irmãos. O incrédulo, o pagão, como chamavam os antigos, o incrédulo hoje, o que nunca se encontrou com o Senhor, ele às vezes parece que ele é mais crédulo do que o crédulo. Porque ele vê Deus em tudo. Vê Deus na borra do café, não tem assim? Joga o café assim, ai Jesus, aqui estou vendo. Né? Vê Deus na borra do café. Vê Deus no defeito do azulejo. E aí você começa a ficar neurótico, enlouquecido. Hoje de manhã eu estava pensando sobre isso. Como as pessoas querem acreditar em tudo. Olha, acredito em borra de café, acredito em azulejo, acredito em horóscopo, acredito em sonho, acredito em revelação, acredito em qualquer pessoa, menos do que a Bíblia diz. Aí você ensina a Bíblia, aí o cara faz cara feia. Ah não, mas isso não é assim não. Eu tenho um conhecido que olha, tudo que você fala da Bíblia ele questiona, mas ele é místico, acredita em qualquer coisa. Qualquer coisa. Se disser que você teve um sonho com ele assim, assado, cara, é isso. Se você lê a Bíblia e explica, não, isso eu não acredito não. Coração fechado, e se diz cristão, coração fechado, mente endurecida, acredita em qualquer coisa. Então, essa gratidão ela é vazia. Ela não tem sentido. E até sobre isso nós precisamos refletir. Eu vou agradecer hoje, está tendo culto aqui, vai ter a ceia, eu vou agradecer sobre o quê? É como eu posso ser grato? Observe que a gratidão bíblica não tem a ver com gratidão ética. Porque se a gente for falar de ética, então eu acho que você deve ser grato mesmo por qualquer coisa. Não é assim que a gente ensina os nossos filhos? Quando alguém te der alguma coisa, agradece. É o que a criança mais odeia, né? Fala com ele, fala com o tio, né? Assim, fala muito obrigado, a criança querendo te matar. Fala muito obrigado, fala! Não foi isso que eu te ensinei. Mas não é isso que a gente ensina? A ser grato? Muito obrigado, muito obrigado. Então, a gratidão no sentido ético, no sentido relacional, ótimo, acho ótimo que você tenha, mas essa não tem nada a ver com essa gratidão bíblica aqui. Ok? É outra coisa. Então, precisamos, primeiro, ler o texto, meditar sobre ele, fazer com que a nossa mente entenda o que a Bíblia está dizendo, para depois, ao expressar a gratidão seja certa, seja correta, seja objetiva e nos edifique. Então, 3 coisas, parece até culto coaching, né? 3 coisas, 3 coisas pelas quais Paulo e Timóteo vão agradecer no texto agora. Primeiro, eles vão agradecer pela fé. Eles vão agradecer pela fé. Eles vão dizer o seguinte, né? Mantenha o seu texto aberto aí para a gente ler. Deixa eu abrir de novo o meu aqui, para a gente ler o texto, né? Sempre agradecemos a Deus, versículo 3, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos vocês, versículo 4, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Então olha só que coisa incrível. No deserto de idolatria do mundo asiático, europeu, do mundo greco-romano, né? No deserto de superstição que existia, no meio de toda aquela incredulidade e insensatez, existem pessoas que têm fé. Então, meu irmão, minha irmã, no meio da loucura que você está vivendo, da sua família, do seu trabalho, das coisas que bombardeiam a sua cabeça, nas salas da faculdade, na roda de amigos, você ainda tem fé? Então, por isso nós temos que agradecer a Deus nessa noite. Pela fé que nós temos, apesar do que temos enfrentado. Por quê? Porque ser cristão não é crer em um Jesus intelectual, ou num Jesus histórico, ou no Jesus que está no céu, ou concordar com as pessoas. Ter fé no cristianismo é ter uma ligação pessoal com o Senhor. Só é possível ter fé na vida cristã se você realmente nasceu de novo, se você realmente se encontrou com o Senhor. É bem possível que todos os nossos irmãos e irmãs,
perdão, que sucumbiram nas salas das universidades, é bem possível que eles tenham entrado lá com uma fé intelectual, emocional, histórica, religiosa, mas não essencial. Porque na hora que o conhecimento do professor era maior, na hora que o argumento era mais poderoso, na hora que ele não teve o que dizer, a sua fé desmoronou. É bem possível que muitos de nossos irmãos e irmãs, ao enfrentarem uma doença, uma luta muito grande na sua vida, na sua família, na sua caminhada, é bem possível que essa fé seja emocional, intelectual, física, religiosa. Por quê? Porque na hora da dúvida, do sofrimento, da inquietação, ao encarar a morte, ao encarar a impossibilidade, ao encarar a própria impotência, a sua fé sucumbiu. Agora, se você passou pelas salas da faculdade, se você enfrentou a doença, a loucura, o desespero, teve crises com Deus, crises na sua jornada, crises no seu tempo, na sua vida, e chegou até aqui, junho de 2022, e ainda crê em Cristo, crê na vida eterna, aguarda a ressurreição, apesar de tudo que você enfrentou, então nós temos muitos motivos para agradecer, irmãos, para sermos gratos a Deus, pela fé que Ele colocou dentro de nós, que ela é vital, que ela é pessoal, que ela é verdadeira e ela é resistente. Ela é resistente. Porque a fé religiosa, ela não tem resistência. A fé intelectual, ela não tem resistência. Esse concordar com aquilo que o meu pai me ensinou, minha mãe, minha avó, eu concordo. Mas isso não resiste. Não resiste ao tempo, não resiste às dores, não resiste às seduções da vida, do mundo, ou como a Bíblia mesmo vai dizer, né? A concupiscência dos olhos, a concupiscência do mundo, a concupiscência da carne. Eu adoro essa palavra, concupiscência. Acho ela bonitinha. É o desejo, né? O desejo do mundo, o desejo dos olhos. Por quê? Está todo mundo me atraindo. Olha, se o meu coração está vazio, se não tem nada dentro dele, eu não vou resistir. Mas se Cristo entrou dentro de nós, irmãos, Ele nos fortalecerá. Amém, irmãos? Então essa fé, ela tem que ser motivo de gratidão para nós todos os dias. Obrigado, Senhor. Porque, olha, esse tempo foi difícil, mas eu estou aqui na Tua presença. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele agradece pela fé dos irmãos. E ele diz, agradecemos a Deus porque temos ouvido falar da fé. Olha que interessante, né? As outras pessoas ao redor vão falando, caramba, ali tem um grupo de cristãos, olha como eles enfrentam essa situação. Isso também tem a ver com testemunho. É um tema que eu nem vou abordar agora, mas isso é importante também. Que tipo de testemunho nós damos? Como nós nos posicionamos, nos colocamos ao redor. A segunda coisa pela qual eles agradecem é o amor. Temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo e do amor por todos os santos. Olha, os que nasceram de novo, os que amam o Senhor, os que se encontraram com Ele, são capazes de amar a vida, são capazes de amar o Senhor e são capazes de amar também os outros, os que nasceram de novo. Isso é bem interessante. Porque o texto de João, 1 João capítulo 5, versículo 1, a primeira epístola de João, ele diz o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. Olha só que legal. Esse versículo aqui de João, dá para a gente usar ele para várias aplicações, até para sustentabilidade, sabe? Quem ama o Senhor ama a natureza, ama a criação. Tem um versículo em Provérbios que diz: o justo zela pela vida dos seus animais. Olha só, um versículo bíblico. Quem ama o Senhor, o Criador, ama tudo aquilo que o Criador faz. Ama a sua obra. Olha que interessante, não é? Tem aquela música, tinha uma música que a gente cantava lá de onde eu vim, lá do lugar de onde eu vim, a gente cantava uma música, já falei dela aqui, né? Eu não o adoro pelo que ele faz, mas eu o adoro pelo que ele é. Não tem essa música? Se Deus fechar, como é que é? Se Deus abrir, ele é Deus. Se Deus fechar, ele continua sendo Deus. Ok.
Vamos ver na prática, né? Mas enfim, lá no meio, lá pelas tantas, no meio da música, o cara fala, eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Irmão, isso é um erro grave, bíblico, grave, porque nós amamos o Senhor pelo que ele é e amamos o Senhor pelo que ele faz, pelas suas obras. Os céus manifestam a glória de Deus. Não é? Como diz o Salmo 19, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 150, tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Louvai ao Senhor pelas suas obras, pelo seu poder, pela sua grande majestade. Então os que nasceram do Senhor, eles recebem dentro de si um amor muito grande por aquilo que Deus faz, pela natureza e também pela criatura, e muito mais ainda pela criatura que nasceu de novo. Aí nós poderíamos perguntar, né, como podemos nós cristãos, dentro de comunidade de fé, sermos seletivos, construindo grupos fechados, nos envolvendo com uns e não nos envolvendo com outros, sendo críticos, delatores, fofoqueiros, traidores, arruinadores de carreira, não é? De história, que vai destruindo a vida das pessoas por inferências que a gente faz, né? Julgamento, isso aí, fulano, isso aí, não sei o que lá. Falta amor. Então, se nós não conseguimos amar os nossos irmãos que nasceram de novo, tem alguma coisa bem errada dentro de nós. Inclusive, o mesmo João, já me sopraram aqui, né, o sapinho já me soprou aqui, que o mesmo João, em sua epístola, declara exatamente isso. Aquele que diz que ama o Senhor, que nunca viu, mas não consegue amar o irmão que ele vê, é mentiroso. João é curto e grosso, ele vai na lata, né? João não tem menor pudor na sua linguagem. Também não tem mais nada a perder, né, irmão? Está velho, está em Patmos, já viu o Apocalipse, né? Dane-se, eu vou falar o que eu penso. Já está na expectativa do porvir, né? Eu vou falar o que eu quiser. E fala duramente. Como é que você diz que ama Deus, cara? Parecido com o Tiago, né? Eles têm um discurso bem parecido. Então, o amor também é motivo de gratidão. Agradecemos a Deus por colocar dentro de nós compaixão, misericórdia, capacidade de entender, de esperar, de ter paciência, de suportar. A Bíblia fala sobre isso, né? Observem que toda a postura no Novo Testamento, ela é recíproca. Orai uns pelos outros, amai uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, carreguem os fardos uns dos outros. É o tempo todo o que nós chamamos de mandamentos recíprocos, perspectivas sempre mútuas, e isso só é possível se nós nascemos de novo. Por fim, nesse iniciozinho do livro, ele também agradece a Deus pela esperança. Nós agradecemos a Deus pela fé que ele colocou no nosso coração, pelo amor, como diz o texto de Romanos, que foi derramado no nosso coração, e pela esperança. E ele diz: temos ouvido falar, versículo 4, que vocês têm em Cristo Jesus, da fé que vocês têm em Cristo Jesus, do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus. Então vamos definir esperança. Olha como isso é interessante, né, irmãos? E ainda vem o cara, pega o microfone. A Bíblia é simples, irmãos. A fé é simples. É tudo simples. Não tem nada simples, irmãos. Tem que ler, tem que meditar, tem que estudar, tem que pensar, tem que entender para poder obedecer, porque a própria Bíblia vai dizer, o próprio Deus vai dizer: medite na minha lei de dia e de noite, aquele que tem os meus mandamentos os guarda, esse é o que me ama. Errais por não conhecer a Escritura. Posso citar aqui uns 40 textos, onde Deus vai dizer: leiam, estudem, meditem, pensem, para que vocês possam entender, para que vocês possam aplicar. Então essa simplicidade que parece piedosa é falsa e vaidosa e mentirosa, porque eu preciso saber que esperança é essa. Essa esperança, que é motivo de gratidão, ela não é uma atividade subjetiva, sabe, no sentido de que eu estou esperando
alguma coisa melhor. Entendeu? Uma coisa meio emocional. Ah, tô sempre esperando. Vai dar certo. Lembra daquela música? Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé, vai dar tudo certo. Não é um vai dar tudo certo de expectativa, sabe? Senão a gente pode cantar aquela música também, daquele hino bacana. Hoje é um novo tempo, um novo dia. Os nossos sonhos serão verdade, vamos cantar. Esse hino é bonito. Não é uma coisa de positividade, entendeu? De pensar positivo. Vamos pensar positivo. Nos anos 90, teve uma febre no Brasil de uma doutrina que ainda existe, mas ela perdeu um pouco a força, de vez em quando ela volta, que é a questão das palavras têm poder. As palavras têm poder, suas palavras têm poder. Quando você abre a boca, não diga isso, seu burro, não faça isso, irmão, você agora condenou o Davi, a eterna burrice. É assim que as pessoas falavam, né? Um cristianismo místico, falso. Mas não é disso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia, não é sobre isso que a Bíblia está falando. De uma fé, de uma esperança subjetiva. Na verdade, é uma boa esperança. Ou o bem que a esperança nos dá. É uma esperança focada. Não é uma esperança, não, eu tenho certeza que vai dar certo. Vamos ficar junto aqui, vamos fazer uma corrente, vamos torcer. Não é torcida. É certeza. Que lhe está reservada nos céus. Versículo 5. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus. Então, o que eles esperam? Um dia melhor? Um novo amanhecer? A queda do Império Romano? Que a sorte nos alcance? Que dê tudo certo? Não, eles esperam o que está reservado na vida eterna. Essa é a esperança que eles têm. Eles sabem que se o mundo ficar ótimo, graças a Deus, se ficar ruim, aguardamos novos céus e nova terra. Independentemente do que aconteça, eles têm um olhar por cima. Por isso que eu falei que é supracultural. Está acima das expectativas da realidade. Se tem uma coisa que é maligna, que é destrutiva, que é horrível para as comunidades de fé, e são cada vez piores, e é uma desgraça do nosso tempo, é pegar essa esperança que é eterna e transformar numa esperança terrena momentânea. Pelo amanhã, pelo semana que vem, pela melhoria, pelo dinheiro, pela saúde, pela casa, pelo carro, pelo bem, pelo casamento, seja lá pelo que for. Então os cristãos, os líderes, os pastores, os obreiros, trabalham o tempo todo para que o cara olhe para frente, olhe para o umbigo, olhe para o pé, olhe para o trabalho. Quando a Bíblia manda você olhar para novos céus e nova terra, manda você olhar para o porvir. Porque aconteça o que acontecer, sendo pobre até o fim, ou prosperando até o final, se nós nos encontramos com Cristo, todos nós estaremos lá, nos novos céus e nova terra. Amém. Estaremos com Ele. É para lá que Ele nos conduz. E essa esperança reservada é que enche o nosso coração, que nos faz seguir em frente. E Ele diz ainda, no versículo 5, que vocês ouviram por meio da palavra da verdade, que é o Evangelho. Então, irmãos, está resolvido. Qualquer mensagem, pregação, ensino, música, doutrina, teologia, filosofia, que não aponte para a vida eterna, é falsa, é mentirosa, não está firmada na palavra, nem na verdade, nem no Evangelho. E é por isso que os cristãos batem cabeça, e ficam deprimidos, e ficam chocados, e se afastam do Senhor, e não leem a Bíblia. Óbvio, uma comunidade que não lê a palavra, que não ensina a palavra, cristãos que não leem a palavra, que tipo de esperança eles estão construindo? Uma esperança falsa, num evangelho falso, numa eternidade que não existe. Então, se esses caras que lideram, que comandam, que governam, esses caras que nunca se encontraram com Cristo, eles não têm uma palavra de Cristo para transmitir. Então eles transmitem outra coisa. Então é uma multidão de pessoas cegas, seguindo líderes cegos, por uma jornada que não tem fim. E aí ficam procurando igrejas poderosas, igrejas que tenham fama, poder, glória, luz, brilho, milagres, isso, aquilo, o tempo todo. Mas nunca encontrarão satisfação para os seus corações, porque só Cristo pode satisfazer o anseio do homem.
Vão bater cabeça até o fim. Vão de líder em líder, de denominação em denominação, de movimento em movimento. A cada ano, a cada década, a cada época, e eles vão se satisfazendo com as migalhas. Mas nós que temos a Cristo, aguardamos novos céus e nova terra, irmãos. E é isso que fortalece o coração desses irmãos. É um sentido real, essencial, em contraposição à distorção da realidade. E a distorção da realidade é isso. É o tempo todo essa ideia de que aqui nesta terra você vai comer o bem da terra, o melhor da terra. E o cara fica esperando aqui, quando a Bíblia aponta o tempo todo para lá. Apontava assim lá no Antigo Testamento, terra prometida, terra prometida, terra prometida. E agora aponta para onde? Para a vida eterna, para a vida eterna. Olha, o melhor de Deus não está por vir, irmãos. Ok? O melhor de Deus não está por vir. Essa é outra música falsa. Outro ensinamento falso. Porque o melhor de Deus é Cristo em nós, esperança da glória. Amém. Que já veio. Então não está por vir o melhor. Já aconteceu. E nós estamos dia a dia, minuto a minuto, passo a passo, indo na direção dele. O melhor de Deus já aconteceu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele é o esplendor da glória do Pai, a imagem perfeita do Deus invisível, a essência da criação. Do início, desde o início, lá estava ele. Justo, o sol da justiça, poder e glória. Ele tem tudo, ele tem todos. Nas suas mãos está todo o poder. Ele tem toda a autoridade. Então não tem nada maior nem melhor. O melhor de Deus já veio. E se você nasceu de novo, está dentro do seu coração. É isso que nos dá esperança. É isso que nos aponta para frente. E por todo o mundo, diz o escritor de Colossenses, Paulo, este evangelho tem sido pregado e está frutificando. E o que Paulo diz com isso? O que ele quer dizer com isso? Que não está na mão dos apóstolos, não está na mão de líderes, não está na mão de igreja nenhuma, não está na mão de ninguém. Ele quase está dizendo para a gente, está quase dizendo que o evangelho tem vida própria. Ele está quase dizendo isso, que o evangelho tem vida própria. Ele anda sozinho, se move sozinho, se mexe sozinho, cresce no mundo inteiro. Cresce no mundo inteiro. E de fato, irmãos, o momento mais frutífero da jornada de Paulo foi no tempo que ele ficou preso. Não conseguia se mexer um braço, uma perna, não tinha autorização para sair da sala, estava trancafiado, condenado, vigiado. Mas isso não foi capaz de parar a pregação do Evangelho. E quando ele diz isso, é bom. E quando nós lemos isso também é bom, irmãos. Porque não dependemos de homens, de líderes, de ninguém. O líder da igreja é o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Ele é o pastor. A igreja de Cristo tem um pastor. O pastor. E esse pastor, esse Senhor, é o nosso pastor. E como ele é o nosso pastor, como diz o Salmo, nada nos faltará. Podemos ter esperança. Vocês o aprenderam de Epáfras. Agora ele vai citar o segundo cooperador. Aprenderam de Epáfras, nosso cooperador, fiel ministro de Cristo. É mais uma indicação de que o evangelho não pertence a pessoas. Essas comunidades, vamos colocar ali, Davi, ali na frente um slogan: aqui começa o milagre, aqui começa a Shekinah, aqui os caras, né, se autodenominam fonte de poder, fonte de graça. Irmãos, que Deus nos livre dessa arrogância. Em lugar nenhum, Cristo usa Paulo, usa Timóteo, usa Epáfras, usa quem ele quiser, não usa ninguém. Cristo é livre, ele é o Senhor, amém, irmãos? Amém. Ele é que manda na parada, para falar assim bem objetivamente. Então, para a gente terminar e participar da ceia, né, devemos ser gratos a Deus. Observe que não é uma gratidão fundamentada em coisas ou bens. Porque você pode estar aqui endividado, adoecido, com crises emocionais, com dúvidas. Não tem problema. Não é sobre isso que nós vamos agradecer hoje. Nós vamos agradecer porque em Cristo Deus nos deu fé. Ele iluminou o nosso coração. Estávamos em trevas e Ele nos transportou para a luz.
Estávamos prisioneiros do império das trevas, e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele plantou a fé no nosso coração. Ele nos enxertou na videira verdadeira. Ele soprou em nós o Espírito Santo. E agora nós cremos, temos fé por causa de Cristo em nós, esperança da glória. Então, na hora da ceia, agradeça a Deus porque você entende. Porque você pega o pão e entende. Porque você pega o cálice e entende. E se alguém te perguntar, você sabe. Por que você participa da ceia? Porque Cristo morreu por mim na cruz do Calvário. E me deu um novo coração. E me transformou numa nova criatura. E agora, por causa dessa fé, eu sou capaz de amar os meus irmãos. E amar tudo aquilo que o Senhor fez. Porque Ele colocou dentro de mim um amor muito grande. E digo mais, por causa dessa fé, eu tenho esperança. Eu sei que quando tudo acabar, eu viverei na sua presença para todo sempre. Amém, irmãos? É por isso que nós temos que agradecer. Por essas coisas que Cristo fez em nós. Então isso é bom. Porque isso diminui o ser humano. Coloca o homem no seu devido lugar. O que muito tem foi abençoado. Mas não deve se regozijar com isso. O que nada tem passa por dificuldade, mas isso não te torna inferior. Em Cristo não há circuncisão, nem incircuncisão, nem pobre, nem rico, nem cônjuge. Em Cristo somos todos filhos de Deus. Filhos do Deus Altíssimo. Então, nesse momento em que a palavra de Deus é lida, em que Cristo assume o seu lugar entre nós, na nossa mente nós entendemos que Ele é o Senhor. Nesse momento, nós focamos no que é importante para nós. E o que é importante para nós? Ele colocou fé no nosso coração. Ele colocou amor dentro de nós. E Ele nos deu uma viva esperança. A viva esperança que aponta para a vida eterna. Amém, irmãos? Durante a pandemia, e nós falamos aqui algumas vezes sobre isso também, ficou claro como a esperança não é tão viva assim para tantos e tantos que não conseguiram entender, perceber, fazer a leitura, sofreram, enlouqueceram, ficaram ansiosos, colocaram em xeque, duvidaram, abandonaram a fé, se desligaram, se desconectaram, ficaram em crise, em dúvida o tempo todo. E as comunidades não ajudam, elas vão demonizando tudo, vão malignizando tudo, e a gente não consegue lidar com a vida. Mas a Bíblia vai nos mostrando como é que a gente consegue lidar com a vida. Vivendo, irmãos. Vivendo. E vivendo como? Se nós conhecemos a Cristo. Com fé, com amor e com esperança. E é sobre isso que nós vamos agradecer nessa noite.